Pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas num acidente ocorrido em Gondola, província de Manica. Bebê de 10 dias terá sido roubada ontem na vila do distrito de Marraquene. Muito boa noite, este é o Jornal. O Presidente da República iniciou hoje uma visita de 2 dias à província de Nampula. No comício popular, no distrito de Lalawa, Filipe Nunes disse que não conseguiu realizar algumas promessas devido ao corte do financiamento dos doadores, assim como dos ciclones que afetaram o país. Lalawa, um distrito que fica a mais de 200 quilômetros da cidade de Nampula, com 100 mil habitantes. Um lugar onde ainda faltam serviços sociais e econômicos. Esta é a primeira agência bancária construída de raiz no âmbito da iniciativa presidencial Um Distrito, um Banco. Este é o primeiro balcão do Millennium Beam em Lalawa, mas é já o 24º balcão do Millennium Beam na província de Nampula. Um balcão que irá servir cerca de 100 mil habitantes deste distrito. É, pois, um orgulho para o Millennium Beam estar presente em todas as províncias de Moçambique, contando com uma vasta rede de balcões e de agentes bancários que muito tem contribuído para o processo de bancarização e para o desenvolvimento da economia moçambicana. População de Lalawa, a melhor forma de honrar o esforço de estabelecimento deste banco aqui, no vosso distrito produtivo, é aumentar a produção e a produtividade para conseguir mais rendas e justificar o crescimento deste banco. O VIM parece ter um só ATM, mas há um espaço. Está a ver? Até BIM reclama logo. Mas há espaço para pôr mais, dependendo de quanta movimentação que vão fazer. Felizes os pacificadores. No local do comício, a população mobilizou-se para ouvir o chefe de Estado, que muito prometeu fazer por Nampula, por sinal a província mais populosa do país e uma das mais extensas. Para aumentarmos as áreas de cultivo. Como vi ali a dizer que Lalawa, a melhor dizer, produzimos pouco, queremos aumentar a produção. Eu queria só deixar aí, não deixando de trás de que esse assunto de estrada, aqui na localidade de Nhosi, carecemos desta situação. Queríamos sala de aula, Nhosi não temos, pedíamos excelência que tivesse pena de nós. No seu discurso, Filipe Nunes começou por justificar-se pela não concretização de alguns projetos que prometeu para este quinquênio que está prestes a terminar. E uma das razões apontadas é a crise financeira em que o país está mergulhado. Nós combinamos aqui, havia vontade de podermos construirmos essa estrada de Lalawa até Ribaue. Conheço muito bem, porque andei e conduzi muitas vezes nessa estrada. Havia também a ideia, o desejo de fazermos a ponte sobre o rio Lúrio, para podermos ir a Nipepe, aqui no distrito vizinho, incluindo águas e salas de aulas. Mas por causa de algumas adversidades, alguns problemas, baixou o preço do nosso algodão, por exemplo, de castanha fora. Houve ciclones, houve cheias, houve seca em algumas províncias. Também aqueles amigos que nos ajudavam a dizer, agora não vamos ajudar. Então ficamos com alguma dificuldade de fazer todas as coisas. Apesar das dificuldades, Nunes mencionou algumas realizações no plano social, com particular destaque para a saúde e o setor de estradas. Durante os 5 anos, fizemos muita coisa para a província de Nampula. Dedicamos toda a nossa atenção para a província de Nampula. Estradas, linha férrea, portos, energia, para dizer que não há nenhum distrito da província de Nampula que não tenha energia agora. Pelo menos as sedes distritais. A nível de hospitais ou centros de saúde,
a província de Nampula foi também daquelas que teve muitas unidades sanitárias. 19 foram construídos, incluindo hospitais de referência. Hospital aí em Munapo, hospital aí em Memba. Também construímos um grande armazém, depósito de medicamentos aqui, para além de outros centros de saúde ao longo de todos os distritos, também incluindo Lalawa. A província de Nampula está a beneficiar um novo hospital provincial, em folha, que estamos a construir, e tudo queremos fazer para vos entregar o hospital ainda este ano, porque o Hospital Central de Nampula já não aguenta sozinho. E tal como mandam as regras do bem receber, a população manifestou a sua hospitalidade com ofertas que ficam como recordação da passagem de Filipe News por Lalawa. 3 pessoas morreram e outras 5 contraíram ferimentos após terem sido atropeladas por um caminhão na zona de Mussunza, em Gondola, província de Manica. Estes são vestígios do acidente que ocorreu por volta das 11 horas, quando este caminhão de transporte de carga, que seguia o sentido Chimoio-Beira, chegado na zona de Mussunza, ao longo da Estrada Nacional número 6, colheu de surpresa os vendedores do mercado local, matando 2 deles e um cliente. Testemunhas aventam excesso de velocidade e manobras perigosas como razões do sinistro. Aquele carro vinha com alta velocidade, queria ultrapassar aquele caminhão de China, aquele vermelho. Em frente também vinha outro caminhão. Então ele tinha que esquinar aquele caminhão vermelho, aquele de China, passar em par essa gente aqui. Sim. Quantos mortos houve aqui? Aqui houve 3 mortos, um motorista da Isaide, mais 2 jovens que vendem aqui no mercado. Quase não está voando. Esse, não sei se estava Jesse, Bizanga. Quase foi assim, bateu primeiro. Quase um boice de um carro de empresa. Que empresa é aquilo? O Hospital Distrital de Gondola, que registrou enchente pouco comum de pessoas que pretendiam reconhecer o corpo de seus familiares, confirmou à STV a entrada de 5 feridos em consequência do referido acidente. Deram entrada 8 vítimas, das quais 3 vítimas sem vida, são vítimas mortais, e 5 vítimas com ferimentos. E desses com ferimentos, 2 são ferimentos graves, em que uma das vítimas, sexo feminino, teve uma fratura do osso fêmur esquerdo e com lesão também tecidos moles, e ela vai ser transferida para o Hospital Provincial de Chimoio. Além de provocar mortos e feridos, este acidente também provocou a interrupção de energia elétrica na região de Maforga. Mas até a altura em que a nossa equipa de reportagem abandonou o local, por volta das 12 horas, a situação já estava regularizada. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Continuam escassas as informações à volta do paradeiro do empresário Rakesh Dirajila Govind, sequestrado na cidade de Maputo na semana passada. A família diz não dispor de qualquer tipo de informação. A polícia não fala do assunto. Já passa uma semana depois do sequestro do empresário Rakesh, um jovem empresário, o proprietário das lojas Classic, foi sequestrado na última quarta-feira, no fim do dia. Conta-se que foi por volta das 17 ou 18 horas quando este empresário encontrava-se a encerrar a loja, e de imediato terão aparecido aqui 4 indivíduos empunhando armas de fogo. 3 dos quais saíram do carro, arrestaram o empresário até a viatura em que se faziam transportar, tendo-o levado para parte incerta. Envolvidos 7 dias, a família continua sem informação. A polícia também não presta nenhuma informação à volta deste caso. O que é certo é que o empresário continua em parte incerta, a família sem nenhuma informação. Eventualmente, os supostos sequestradores ainda não tenham contactado a família a pedir provavelmente um determinado tipo de resgate. O que se sabe ao certo é que estes indivíduos, quando depois de arrastar este empresário levando-o para o carro, houve tentativa aqui de socorro junto às pessoas que frequentam o mercado do povo, assim como os que fazem comércio informal nas proximidades. Só que os supostos sequestradores teriam atirado para o ar, dispersando desta forma todos os indivíduos que tentaram prestar aqui alguma ajuda. De referir que este incidente deu-se aqui nestas lojas localizadas mesmo aqui na Avenida
Avenida Karl Marx, no centro da cidade de Maputo. Hermenegildo Zibane, Amândio Borges, STV. Uma recém-nascida de apenas 10 dias terá sido roubada ontem no distrito de Marraquene, província de Maputo. As suspeitas recaem sobre uma jovem que aparenta ter 30 anos de idade. Dor e desespero tomaram conta da família da Xanda. A bebê que terá sido roubada quarta-feira por volta das 11 horas na vila sede do distrito de Marraquene. A tristeza é tão profunda que quando iniciou a gravação desta reportagem, a mãe da bebê não conseguiu controlar a emoção e desmaiou. Mais calma e tranquila, a mãe da pequena Xanda contou que a suposta ladra teria manifestado o interesse de roubar a sua bebê no hospital de Marraquene, onde ia fazer o controle do peso da recém-nascida. Wa senhora kama jabu ya vatsa msada afungula akamukumo wangwana ako majawona ngakho inguno washonke njani imajinungu anjujuje njitela kashona manje sikangena maphezulu impeza ngwana kama no mafansi msada nyangusa ngwana kama ja ntaka ashwa bolsa kama ja no manifamba nlanzenza. Depois de deixar o hospital, a senhora que terá roubado a bebê ofereceu-se para carregar a pequena Xanda, uma vez que a mãe não se sentia bem. E sem saber das reais intenções da senhora, Lourdes entregou a sua filha. Kama Jessica yafamba ishikam tlasale ngibisa ngapunja kula chipinja kunja umuka akuni mi levantara mapra minchi nami muka kwali muka kakona ntlasa fika levantara malani ka shini ntsamisa ka zidwi lepani ngagwendi agama ja levantara mali agama yasuka famba ngoma jani usiniseka nimtsayela shini noko alwa singora lana ayikonike ko afambile ngoba anivele ngombe ngona lwa naye wayena anitshama Foi aqui na vila de Marraquene que as duas senhoras, a suposta ladra e a mãe da bebê, vieram parar depois de sair do hospital. Chegados aqui, a suposta ladra manifestou o interesse em levantar o dinheiro neste estabelecimento. Dinheiro este que deu a mãe da bebê para ir comprar alguma coisa naquele contentor. Entretanto, a mãe, ao voltar, não encontrou mais a suposta ladra do seu bebê. 2 minutos depois, a mãe verdade da criança aparece. Diz que me perguntou, aquela senhora estava aqui? Eu disse, não, já se foi. Ela saiu, voltou de novo. Disse que aquela senhora levou minha criança. Eu disse que é tua filha. Eu disse sim. Então, como aquela senhora veio levantar o dinheiro no meu agente, eu tirei o número dela. Liguei imediatamente. Só quando ligamos o número já não chamava. Do site, a senhora não atendeu na comunicação, não sei. Eu lhe indiquei o sítio para comprar crédito. É zero para um bebê. Afinal, quem é a mãe de bebê? Porque nós pensamos que aquela que estava a correr para lá era empregada. A senhora que estava aqui, que é a mãe de bebê, é isso que nós pensamos. Mesmo com o número desligado e sem a mínima ideia do paradeiro da senhora que terá roubado a bebê, os pais mantêm viva a esperança de ter de volta a filha, sua primeira sorte. Muito mais desesperado, era a primeira sorte minha. Estou muito desesperado. Mas como Deus é Pai, eu ainda tenho fé que a minha filha vai estar de volta. O caso já deu entrada na Procuradoria Distrital de Marraquene. A África do Sul tem até segunda-feira para esclarecer o assassinato de 2 polícias moçambicanos na Ponta Douro. O prazo foi estabelecido pelo comandante-geral da PRM, que exige também a integração de peritos moçambicanos na comissão de inquérito criada para averiguar o caso. Já passam mais de 10 dias após o assassinato a tiro de polícias moçambicanos por militares sul-africanos na fronteira da Ponta Douro. Entretanto, ainda não há nenhum esclarecimento da África do Sul sobre o caso, fato que incomoda o comandante-geral da polícia. Isso deu-se no dia 16 de junho e para hoje o tempo é muito longo para ter uma informação em que até o nosso lado seria mais difícil, porque estamos a falar com as pessoas que não têm vida, mas o lado sul-africano existem pessoas. Os moçambicanos estavam à espera da delegação sul-africana nos informar o que aconteceu, por que aconteceu, porque das 2 vezes que nós ao lado da fronteira reuniram
simplesmente disseram que a informação viria ao nível superior. Por isso, Bernardino Rafael estabeleceu o dia 1 de julho como data limite para que a África do Sul apresente os resultados preliminares da investigação ao assassinato. E porque foi criada uma comissão de inquérito pelo Estado sul-africano para averiguar o caso, a PRM exige a integração de moçambicanos nas investigações, nem que para tal seja necessário acionar instrumentos legais da SADC. Há mecanismos aí dentro da região que podem ser explorados para clarificar isto. Por exemplo, temos um acordo de cooperação mútua no campo de combate ao crime que foi assinado por todos esses países depois de 95, esse acordo ainda está válido. Nós podemos explorar alguns desses mecanismos. Sabe-se que os militares sul-africanos envolvidos no baleamento continuam a trabalhar normalmente, não tendo havido nenhum processo disciplinar depois do sucedido. A delegação sul-africana queria garantir que há uma investigação que está a ser feita e que está a ser liderada por um general em relação a este incidente. O comandante das operações das Forças Armadas da África do Sul chefiou a delegação que esteve esta quarta-feira em Maputo, onde reuniu com o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique. Os sul-africanos apresentam um pedido formal de desculpas pelo assassinato de polícias moçambicanos. Mais de 8.000 pessoas não tomaram a segunda dose da vacina contra a cólera na província de Cabo Delgado. Este dado foi partilhado pela diretora provincial de saúde. Das cerca de 248.000 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a cólera, apenas 240.000 voltaram a tomar a segunda dose. Entretanto, apesar da redução, a Direção Provincial de Saúde de Cabo Delgado conseguiu ultrapassar as metas previstas para a segunda dose. Aqueles que só eram segunda dose, estamos com uma cobertura de 86,6%. Esperava-se uma cobertura de 80% e conseguimos a 86,6%. Estamos a falar só para as pessoas que receberam a primeira e a segunda dose. Mas sabendo que na segunda dose da campanha, conseguimos abranger outras pessoas que não receberam na primeira dose. Então isso fez com que tivéssemos uma cobertura já de 94,3%. Há cerca de 4 dias que Cabo Delgado já não registra casos de cólera e a Direção Provincial de Saúde já iniciou o processo de desativação dos centros de tratamento de doenças diarreicas. Já encerramos Micufi, sim. E para Mituge nós estamos com 26 dias sem entradas. Então esperamos também daqui a 4 dias, se não tiver entrado também iremos encerrar. Ficando com Pemba, porque Pemba também temos que ficar 60 dias, porque é um distrito de alta endemicidade. A segunda dose de vacina contra a cólera em Cabo Delgado decorreu de 17 a 21 de junho corrente. A circulação de pessoas e bens de Guaraguara-Bandua, em Sofala, está interrompida devido à paralisação do batelão que faz a travessia. A ligação entre Guaraguara e Bandua, dos postos administrativos do distrito de Buza, em Sofala, está a ser assegurada na base de Canoa, colocando em risco a vida de centenas de pessoas. Tal fato está relacionada com a avaria deste batelão há cerca de 3 meses. Os residentes daquela região alegam que a situação está a influenciar negativamente em suas vidas e pedem o seu restabelecimento. Mesmo tivemos um doente de outro lado para atravessar é um assunto. Não há abraço, não há travessia, não há nada. O governo do distrito de Bus, juntamente com parceiros, garante estar em curso um estudo de viabilidade num referido equipamento com vista à aquisição de um novo material. Há uma necessidade de instalação de um cabo, cerca de 400 metros de um cabo de aço. Vamos ver se nós conseguimos identificar o cabo, se temos ou não. Temos que ainda apurar o diâmetro do cabo e depois vamos ver como é que nós poderemos apoiar. As diligências foram feitas na nossa presença. Temos esperança que a Cornel nos apoie no sentido de pôr o batelão a circular novamente.
Circulação de pessoas e bens de Guaraguara-Bandua interrompida devido à avaria do batelão. Moradores do distrito da Machixe e Inhambane beneficiam da ampliação da rede de fornecimento de água através do projeto Para a Vida. O projeto abrange vários bairros do Distrito Municipal da Machixe, num total de 20 quilómetros, para a expansão da rede de abastecimento de água potável, graças ao programa Água para a Vida, facto que anima os moradores que, segundo eles, há mais de um ano que não viam o precioso líquido a jorrar em suas torneiras. Mandou cortar a água, porque a água não estava a sair. Era muito sofrimento, porque lá a água, quase 2 anos sem sair a água. Acho que 2 horas de tempo me já era catar água. Agora estamos muito felizes porque a água vai entrar rapidamente nas nossas casas. Teremos água todos os dias. E assim estamos a pedir para poder fazer o quê? Para poder ultimar depressa esse projeto aqui, para poder apanhar a água sempre, todos os dias. Apesar das obras de expansão da rede, os proprietários do projeto reconhecem que ainda não é o suficiente para responder às necessidades dos consumidores. Estaríamos perto de 16 a 18 mil metros cúbicos por dia para satisfazer a demanda que a Machixe tem. Que há muita demanda ainda que nós não estamos a cobrir, mas esforço estamos a fazer de mobilizar mais fundos para ver se abrimos mais fontes. O empreiteiro garante o cumprimento dos prazos estabelecidos ainda no presente ano para que as comunidades abrangidas possam ter a água em suas casas. Tudo a indicar que cumprimos com os prazos, pelo menos no site da Machixe. Não temos nenhum constrangimento em relação àquilo que é o âmbito de trabalho. Até agora estamos a 75% para Machixe. A expansão da rede de abastecimento deste líquido vital é graças ao reforço da sua capacidade através da perfuração de 4 furos, já na sua fase conclusiva. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Uma vez mais estamos de volta ao jornal. O governo está preocupado com a proliferação de igrejas que funcionam sem autorização no país. A preocupação foi manifestada hoje na abertura da 6ª Conferência Nacional Religiosa. São mais de 2.000 igrejas que funcionam ilegalmente no país. Uma situação que já está a merecer a atenção do governo. Esta quinta-feira, o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, defendeu a necessidade de se traçar um código de conduta para as igrejas. Preocupa-nos imenso as imagens, áudios e vídeos que circulam nas redes sociais, reportando atuações de algumas entes religiosas que nos chamam a atenção para uma reflexão profunda. Igualmente, nos preocupa a proliferação das confissões religiosas sem um registro. E sobre a visita do Papa Francisco, Joaquim Veríssimo apela ao envolvimento de todas as confissões religiosas, justificando que a vinda do Sumo Pontífice a Moçambique representa uma oportunidade para a reconciliação nacional. Todas as confissões religiosas estão convidadas para poderem participar, porque haverá um momento específico que será de encontro interreligioso em que participarão os jovens selecionados, portanto, pelas confissões religiosas. A 6ª Conferência Nacional Religiosa decorre sob o lema As Igrejas como Vetor de Unidade Nacional e conta com 700 participantes. Organizações da sociedade civil manifestaram insatisfação face à exclusão de cerca de 1 milhão de eleitores e a distribuição de mandatos para o próximo Parlamento. As organizações consideram que o processo foi desordenado. O processo eleitoral em curso no país tem recebido das mais variadas críticas, desde os partidos políticos e agora a sociedade civil, que considera, através de evidências e factos obtidos no terreno durante a observação do recenseamento eleitoral, que abriu-se espaço para fraude eleitoral no dia de votação. Para a exclusão de um número significativo de eleitores no país. A redução do número de mandatos nas províncias de Nampula e Zambésia, o aumento do número de mandatos nas províncias de Gaza, no caso, na província de Gaza, a abertura de uma margem de manobra para enchimento de urnas na província de Gaza.
Por estas razões, as organizações da sociedade civil exigem explicações junto do STAI. Exigir que o STAI publique o relatório do recenseamento detalhado, indicando os problemas técnicos encontrados, bem como os que foram resolvidos. A porta-voz das organizações da sociedade civil disse à imprensa que o recente pronunciamento do diretor-geral do STAI, Felisberto Naife, serve para branquear a opinião pública e legitimar a incapacidade dos órgãos de gestão eleitoral em organizar um processo transparente e credível. O governo está preocupado com a violência contra a mulher e a criança em Maputo. A inquietação foi expressa hoje no âmbito da 6ª Conferência sobre a Mulher e Gênero na cidade de Maputo. A 6ª Conferência sobre a Mulher e Gênero da cidade de Maputo era a última deste quinquênio. Aliás, foi também por isso que o encontro focou-se no balanço das 5 conferências já realizadas. Ao nível da cidade de Maputo, no ano de 2018, dos 1.256 postos de tomada de decisão ao nível do governo da cidade de Maputo, 578 foram ocupados por mulheres, representando 46% dos lugares contra os 36% de 2017. Passados 5 anos, para além das realizações, ficaram também desafios por ultrapassar. Um deles é a violência contra a mulher e a criança. Dos números que nós temos estado a fazer o acompanhamento, portanto, tem sido ainda uma grande preocupação a violência contra a mulher e contra a criança. Portanto, este é um tema que regularmente também temos trazido, que é para chamar a atenção à sociedade, mas também temos procurado capacitar os vários setores que lidam com este assunto e criar condições também para, não só para a prevenção, mas para o atendimento integrado em caso de ocorrência de casos de violência. Apesar dos esforços do governo, o país continua longe de alcançar a plena igualdade de género. Aliás, este é um dos objetivos do instrumento denominado Década da Mulher Africana 2010-2020. No plano internacional, no mundo há cerca de 35 milhões de pessoas tóxico-dependentes. Os dados são revelados pela ONU, que, uma vez mais, alerta para a gravidade do consumo de drogas. Celebrou-se esta quarta-feira o Dia Internacional de Combate às Drogas. E segundo o relatório das Nações Unidas sobre drogas e crimes, o número de pessoas viciadas no consumo de estupefacientes aumentou em 2017 para cerca de 35 milhões de pessoas. Só na Europa, estima-se que 1 em cada 100 pessoas usa cannabis diariamente, o que aumenta o perigo de doenças mentais associadas ao consumo. O aumento do número de consumidores e toxicodependentes deve-se, em parte, ao aumento da produção de cocaína na Colômbia e o consumo generalizado de opioide nos Estados Unidos. O navio de resgate Sea-Watch 3 invadiu ontem as águas italianas para desembarcar 42 migrantes que estão no mar há 2 semanas. Entretanto, o governo italiano nega abrir o porto e aponta para a Alemanha ou a Holanda como responsáveis pelo acolhimento. O governo da Itália voltou a travar um braço de ferro com ONGs que se ocupam em resgatar vidas no mar Mediterrâneo, que, sob condições precárias, tentam chegar à Europa. Esta terça-feira, Sea-Watch 3, um navio de resgate, decidiu desafiar as políticas antimigratórias do governo italiano, invadindo as águas deste país europeu para desembarcar 42 migrantes que há 2 semanas estão a bordo. O governo italiano, na voz do ministro do Interior Matteo Salvini, recusa-se a abrir os portões do porto de Lampedusa. Salvini acusa Sea-Watch 3 de irresponsabilidade e violação das leis da Itália. O ministro do Interior diz que o Sea-Watch 3 devia levar os migrantes para a Alemanha ou Holanda, pois é lá onde este navio está registrado. Em reação, a ONG disse que se trata de uma emergência, pois as condições dos migrantes estão cada vez mais precárias. Uma petição de Sea-Watch 3 entregue ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos foi esta terça-feira chumbada, com o argumento de que este caso deve ser resolvido não só por Itália, mas pela União Europeia.
O Senado norte-americano aprovou ontem um projeto-lei destinado a financiar as operações da crise dos migrantes no sul dos Estados Unidos. Donald Trump culpa os democratas pela morte dos migrantes legais. Há uma batalha política sobre lei de financiamento às operações na crise dos migrantes no sul dos Estados Unidos. O Senado norte-americano aprovou um projeto-lei destinado a financiar as operações, numa altura em que momentos antes os senadores tinham rejeitado um outro projeto-lei semelhante, liderado pelos democratas da Câmara dos Representantes, que previa restrições no uso dos fundos pelas agências de imigração. A batalha sobre a legislação de financiamento acontece numa altura em que surgem vozes de indignação pelo afogamento de uma menina e do pai no Rio Grande do México. O presidente norte-americano deu a entender que a morte dos migrantes sem documentos é culpa dos democratas. Eles querem fronteiras abertas e fronteiras abertas significam crime. Fronteiras abertas significam pessoas afogadas nos rios. É uma coisa muito perigosa, declarou Donald Trump. Os holofotes sobre a imigração ilegal também estão a incidir sobre informações que apontam para condições subhumanas de retenção de crianças no sul do país. A Câmara dos Representantes, dominada pelos democratas, vai agora analisar e votar o projeto-lei aprovado no Senado. Deverá fazê-lo dentro de 10 dias. Mais um intervalo à vista, mas antes olhar o estado do tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã 29 graus de máxima e 14 de mínima, 27 graus de máxima para Xai-Xai e 15 de mínima. Inhambane, 26 graus de máxima e 19 de mínima. No centro do país, 28 graus de máxima para Tete e 17 de mínima, 22 graus de máxima no Chimoio e 11 de mínima. Beira, 26 graus de máxima e 18 de mínima. Climane, 27 graus de máxima e 16 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 22 graus e uma mínima de 9. 29 graus de máxima para Pemba e 18 de mínima. Nampula, 26 de máxima e 17 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal, agora para olhar para o desporto. O Teste África está confiante na vitória sábado próximo em Vilanculo com a NH em jogo da 8ª jornada do Campeonato Nacional. É um dos grandes destaques desta irreverente equipa da Politécnica. Nem mesmo a lesão que sofreu, que o impediu de disputar o jogo 5 das meias finais da prova, foi suficiente para parar o atleta de 23 anos, que chamou a si o título de jogador mais valioso da Engen Maputo Basket edição 2019. É uma bênção, é algo inexplicável, porque eu venho trabalhando já há muito tempo e inclusive no campo tem jogadores que eu admiro, como o Custódio Machado, Pio Matos. Então são pessoas que eu cresci também olhando para eles como modelos, né? Como jogadores a seguir. Então foi algo muito gratificante mesmo. Mas a paixão pelo basquete não foi espontânea. O atleta de 1,93 m de altura conta que sua mãe teve muita influência naquilo que, alguns anos depois, viria a tornar-se numa das suas melhores apostas. Eu sempre joguei mais futebol, sempre fui mais fã de futebol, pelo menos até os 10 anos, né? Então, para começar a jogar basquete, fazer um outro desporto, foi assim meio complicado, mas já depois acabei gostando. Sim. O extremo da Politécnica conta que no jogo 3 dos playoffs da final, em que foi obrigado a ausentar-se da quadra devido a uma hemorragia nasal, sentiu a necessidade de voltar à quadra para continuar a ajudar a sua equipa. Fiquei tipo, uau, acho que isso acabou porque estava com dores, mas cheguei no banco e vi que, ok, né? Deixa-me fazer de tudo para pudesse voltar ao jogo, Fiz gelo, falei com o massagista, estava a falar com o NTP, Sr. Gomes, põe gelo de Clofenac para tentar diminuir a dor, faça alguma coisa porque eu preciso jogar, quero voltar a jogar.
O MVP diz que a ausência de vaidade e o espírito de união foram determinantes para a conquista do título de campeão da cidade. Sem essa união seria fácil nós nos desviarmos, porque em várias situações de jogo tivemos em desvantagem. Que estamos a ganhar por aí 10 pontos, eles conseguirem empatar o jogo ou passarem para frente. Mas porque nós somos unidos, então não deixamos de tratar, continuamos a lutar sempre. Admirador confesso de Amarildo Matos revela que é na Espanha onde sonha jogar um dia. Mas por agora, o objetivo é continuar a dar os seus préstimos à sua equipa de coração. Gostaria de jogar em campeonatos mais competitivos, né? Pode ser na Europa ou nos Estados Unidos. Eu acho que na Europa podia ser na Espanha, porque para mim é uma das ligas mais competitivas que temos no mundo. Então eu acho que eu sonho de qualquer jogador, ou estar na NBA, ou jogar na Espanha, ou jogar na Euroliga. Enquanto não chega mais longe, ou seja, a Liga Espanhola de Basquetebol, o tempo é de guardar no livro das memórias o grande feito na Engen Maputo Basket. Foi notória a troca de matérias, pois que acabamos de acompanhar da conta de que Klaus Bungel, extremo da Politécnica, diz estar satisfeito com o título de jogador mais valioso da Engen Maputo Basket. O camisola 7 dos universitários contou ainda que tem um orgulho do seu clube que, apesar das adversidades este ano, conquistou a maior prova de basquetebol da cidade. Agora sim, vamos à antevisão do jogo entre o Teste África e o NH de Vilanculo, onde o Teste África mostra-se confiante na vitória, partida esta inserida na 8ª jornada do Campeonato Nacional. O Teste África está na 2ª posição da tabela classificativa do Moçambola com 15 pontos, os mesmos da União Desportiva de Songo, que ocupa a 1ª posição. Vem de sucessivas vitórias e quer manter o mesmo status, daí que a palavra de ordem é ir vencer a NH de Vilanculo. É uma deslocação muito difícil, mas nós estamos preparados para esse jogo. Havemos de ir com tudo. Vamos lutar pelos 3 pontos. Vamos ter dificuldades, de certeza absoluta, não vai ser um jogo fácil. Mas estamos preparados para defrontar seja quem for neste campeonato. Os atletas, na voz de Dário, também estão convictos na vitória, mas pedem a afluência dos adeptos em Vilanculo. Podem esperar um bom resultado que nós vamos conseguir. E pedir apoio aos adeptos que continuam nos apoiando para que saímos vitoriosos no jogo de Vilanculo. Na sessão de treinos da semana, o treinador Aleixo Fumo priorizou aspectos defensivos e de finalização para a concretização da vitória diante da NH de Vilanculo. A Federação Moçambicana de Judo promove a partir desta quinta-feira uma formação para treinadores da modalidade de nível 2. A formação é ministrada por um professor belga e conta com 30 treinadores e praticantes de judo. É a primeira vez que o país acolhe um curso de formação de nível 2 com o objetivo único de dotar os treinadores e praticantes de judo de novas técnicas internacionalmente reconhecidas. Esta formação vai colmatar o déficit de conhecimento dos treinadores da modalidade. Vai ser vantajoso para nós porque o treinador deve estar bem formado para que possa formar atletas de qualidade. Se houver dificuldade no déficit, naquilo que é a formação, que são os treinadores, os atletas também serão mal formados e terão um déficit. O curso será ministrado por Alan Massart, professor belga de Educação Física e Desporto na Universidade de Coimbra, que espera que o ato ajude na massificação e desenvolvimento do judo no país. O meu contributo será, vejo muitos treinadores jovens, será uma boa ajuda para vocês. Eu vou tentar fazer um trabalho de interação. Os ministrandos também esperam colher conhecimentos que sirvam não só para implementar nos treinos, mas também para transmitir aos outros e ajudar o país nas competições internacionais. O judo é um estilo de vida, então quanto mais aprendemos, mais qualidade transmitimos para os que estão a aprender. Para melhorar a nossa qualidade de judo e a nossa forma de ensinar vai melhorar nestes aspectos. Com ele vamos tentar buscar aquilo que
que é valores do judo recente e para melhorar com o nosso judo. O curso, que inicia esta quinta-feira, vai contar com 30 formandos e termina a 5 de julho próximo. Arranca amanhã a 4ª edição do Festival Raiz. Trata-se de um projeto que visa dar visibilidade à música tradicional. Duas semanas depois de troca de ideias, inicia esta sexta-feira o festival que tem nos instrumentos tradicionais a principal atração. O festival vai juntar no mesmo palco músicos da região, com destaque para Moçambique, África do Sul e Eswatini. Trazer aqui um pouco a questão dos instrumentos tradicionais, né? Instrumentos que na verdade são tocados nesta região da África Austral, e cruzá-los com outros instrumentos eletrônicos. Segundo os organizadores, nesta edição será introduzida a componente eletrónica, que sem perder as origens e história vai trazer dinamismo ao festival. Para nós é também uma provocação, como é que podemos convergir esses instrumentos, né? Esses ritmos na verdade, né? Porque temos ritmos tradicionais, super tradicionais, e temos alguém que faz música eletrônica. Como é que é possível isso? Então, também é um pouco também para trazer novas sonoridades. Estarão no palco do Centro Cultural Franco-Moçambicano esta sexta-feira músicos como Teixito, Orlando da Conceição, a jovem Timbini da Eswatini, jovens da tribo Xhosa da África do Sul. Está tudo visto no jornal, a informação e a análise para acompanhar dentro de instantes na STV Notícias. Aguarde por si.